Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal que trata sobre os direitos dos candidatos nos concursos públicos. Se você não me conhece, meu nome é Flávio Brito, sou advogado especialista na área de concursos públicos e aqui eu gostaria de trazer algumas orientações para os candidatos que estão prestando o concurso público da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Em especial, aquelas pessoas que estão concorrendo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Vejam só, como sabem, o TAF, o Teste de Aptidão Física para as pessoas com deficiência, houve a suspensão por ordem judicial por causa da ação civil pública, né, número 0805-995, dígito 92, de 2022. Esse processo, inclusive a decisão judicial, eu vou colocar aqui na íntegra, na descrição desse vídeo, você vai ter um link que você vai poder ter acesso a essa decisão judicial que determinou a suspensão do TAF das pessoas com deficiência até que houvesse a modificação do edital sobre as regras de adaptação. Inclusive, a banca Sebrasp já retificou o edital, possibilitando que os candidatos pudessem apresentar um requerimento, uma solicitação de adaptação da prova de capacidade física. Inclusive, os candidatos já podem apresentar esse requerimento, essa solicitação de adaptação. Provavelmente, o teste de aptidão física vai ocorrer no próximo dia 4 de setembro. E aqui eu queria tirar algumas dúvidas que nos encaminharam ao nosso escritório, que eu acho que é relevante aqui para vocês. Como eu disse, primeiro, até para situar você dessa ação civil pública, dessa decisão judicial, que determinou que houvesse essa adaptação do TAF para as pessoas com deficiência. E com base em quê? Essa ação civil pública ela foi proposta pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba e dentre os vários fundamentos jurídicos utilizados pela Defensoria que foram acatados pela Justiça e possibilitou inclusive essa retificação do edital, é que a própria Constituição Federal, a própria lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, a própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência exige que haja regras que possam incluir a pessoa com deficiência. E aí também no serviço público. Então são regras que também atingem o serviço público. Nós temos aqui, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive a previsão no seu artigo 2º, que fala sobre a questão da adaptação razoável. Olha o que diz a nossa convenção. Diz que adaptação razoável significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então nós temos aqui esse conceito do que é, por exemplo, uma adaptação razoável, inclusive no teste de aptidão física. Então, são modificações, são ajustes que sejam necessários para que haja a igualdade com as demais pessoas que estão, por exemplo, concorrendo no concurso público. E foi com base, claro, dentre outros argumentos jurídicos, mas com base na convenção, com base na própria ideia de isonomia, de igualdade material, de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, que a Justiça determinou que haja essas adaptações. Mas aí veja que essas adaptações vai depender do caso, porque vai depender da deficiência daquele candidato. E nesse teste de aptidão física desse concurso da Polícia Civil da Paraíba, nós temos apenas um único exercício, que é a corrida. Em outros TAFs, nós temos ali outros exercícios, como a barra fixa, como o abdominal, como o salto. Mas nesse da Polícia Civil nós temos apenas a corrida. E
a banca Sebrasp, que está organizando esse concurso, disponibilizou um modelo de requerimento, né, no qual o candidato apenas vai solicitar que haja, também não é obrigatório que haja essa solicitação, mas em um dado momento aqui desse requerimento, inclusive é um requerimento modelo, então você tem que seguir à risca esse modelo aqui, porque nós já acompanhamos os candidatos e vimos que se o candidato, por exemplo, não utiliza o modelo dado pela banca, isso já seria motivo de desclassificação. O que eu acho um tremendo absurdo, mas até para evitar dores de cabeça desnecessárias, faça o modelo do jeito que está aqui no anexo, certo? Mas diz assim, qual a descrição da adaptação necessária caso a resposta à pergunta acima tenha sido sim. Então você vai dizer se necessita dessa adaptação e vai descrever qual é essa adaptação que deve ser necessária. Aqui, pessoal, não é assim, diminuição de distância ou coisas do tipo, certo? Não, são adaptações necessárias à sua deficiência. Por exemplo, existem pessoas que têm problemas auditivos, então há necessidade, por exemplo, da utilização do aparelho, né, para que ele possa, inclusive, correr de forma mais satisfatória, possa escutar o apito até de início, por exemplo, da prova. Então, essa é uma adaptação que é relevante e é razoável. Então, nós não temos aqui uma regra para todos os candidatos. É por isso, pessoal, que essa declaração, essa solicitação, ela deve vir acompanhada da assinatura de um profissional especialista na área da deficiência. Então, você vai procurar esse especialista, certo? Ele vai analisar quais são as regras do edital, certo? Em relação à realização da prova, ele vai analisar qual é a tua limitação e aí, vamos dizer assim, apresentar qual seria a adaptação razoável para o seu caso, certo? Então veja que aqui não é uma questão eminentemente jurídica, aqui é uma questão realmente médica. Você tem que procurar esse seu especialista para que ele possa analisar as regras do edital em relação a esse teste físico e o que é que poderia adaptar a tua limitação, a tua deficiência. Certo? Depois nós vamos ter um resultado, né, quanto a essas solicitações, e aí é onde a gente vai poder analisar se a banca cometeu ou não alguma irregularidade, aceitou ou não essa solicitação de adaptação. E aí depois você pode até nos encaminhar para que a gente possa ter ideia de como está sendo analisado pela banca Sebrasp. No dia 4 de setembro, que provavelmente vai ser o dia do teste, você deve realizar, se acontecer qualquer tipo ali de situação, né, que lhe seja prejudicial, você tem o direito de exigir que o avaliador, a pessoa da coordenação, conste, registre em ata alguma coisa. Por exemplo, se os avaliadores não possibilitarem que você realize o teste dentro daquelas adaptações que foram, inclusive, deferidas pela banca. E vejam, é uma coisa básica, mas isso já aconteceu em diversos concursos. Até por uma falta de comunicação, até de desorganização, os avaliadores nem sabem, né, que devem fazer essa adaptação ou devem seguir à risca isso. Então, se você, por exemplo, realizou o teste sem essas adaptações que foram concedidas e deferidas pela banca, você tem que exigir que haja o registro em ata, até para que você tenha uma comprovação disso, né? Depois aí você pode até enviar um e-mail para a banca, depois da realização também do TAF, para que isso fique, vamos dizer assim, bem documentado. No recurso administrativo, você também pode apresentar novamente que houve esse tipo de irregularidade, porque se isso persistir, você poderá até entrar com uma medida judicial para que seja garantida a realização do TAF conforme aquelas adaptações que foram solicitadas pelo seu especialista e que foram também concedidas pela banca organizadora do concurso, né? Então, muita atenção a isso, certo? A gente vai estar aqui acompanhando toda a realização do TAF para as pessoas com deficiência. Estamos fiscalizando
tudo isso, né, o cumprimento dessa ordem judicial, qualquer novidade também em relação a esse processo judicial, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês de forma fidedigna, né, esclarecendo todo esse juridiquês, né, que está ali relacionado a esse processo judicial. Mas também, se você tiver qualquer dúvida em relação a esse TAF ou outro TAF de outro concurso em relação às pessoas com deficiência, você pode deixar aqui nos nossos comentários que a gente vai ter o maior prazer de conversar e de trazer essa informação aqui para vocês. Agora, muitos candidatos também perguntaram o seguinte, mas Flávio, realmente é direito do candidato ter esse tipo de adaptação? Até porque existe um decreto, né, que é o decreto 9.546, que veda essa adaptação adicional. Mas vejam só, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, na ação direta de inconstitucionalidade número 6.476, né, é uma medida cautelar ainda, mas vamos dizer assim, o entendimento predominante agora do Supremo Tribunal Federal é que é sim necessário que haja essa adaptação no TAF, certo? Nos concursos públicos. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês um trecho da tese que é sugerida nesse julgamento. O Supremo diz assim, que é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos. Então, como o Supremo Tribunal Federal é o órgão do Judiciário que traz a interpretação da Constituição Federal, então o Supremo disse aqui que toda interpretação que exclui esse direito de adaptação razoável é totalmente inconstitucional, ou seja, garantindo que haja sim essa adaptação nos testes físicos dos candidatos com deficiência. Certo, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado nesses esclarecimentos. Mas se você tiver qualquer outra dúvida também, como eu disse, você pode deixar aqui nos comentários também. Você pode entrar em contato com a nossa equipe. Você vai ter aqui também um link na descrição desse vídeo. Você pode conversar conosco e nós teremos uma grande satisfação de poder ajudá-los. Tá bom, pessoal? Firme e forte, vamos estar acompanhando vocês nesse teste físico e vamos estar aqui na torcida para que tudo dê certo. Tá bom? Forte abraço e até mais.